Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que a minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente e vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que este casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais, e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler a minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres escolhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E que no fundo de uma aldeia na China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido que contava a outro desconhecido, e que por sinal começava a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história, e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta do meu bairro.